Não existe família perfeita. Todos nós temos nas nossas famílias algum problema, alguma dificuldade, alguma crise de relacionamento. Temos pessoas que a gente se relaciona melhor, pessoas que a gente se relaciona pior ou não se relaciona dentro do grupo familiar. Acontece, infelizmente, porque não tem família perfeita. Isso é uma realidade que a Bíblia não esconde. A imperfeição entrou na família pela primeira família, pela família lá de Adão e Eva. Romanos 5, 12 diz lá: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É bem verdade que nesses tempos em que a gente vive com muita mídia social, as pessoas tentam pintar quadros de famílias perfeitas, de vidas perfeitas, de coisas bem-sucedidas, de pessoas bem-sucedidas, que nem sempre são. Nem sempre são. As mídias sociais, elas fazem com que as pessoas postem coisas só boas. Ninguém posta problema, ninguém posta derrota, ninguém posta insucesso. Ninguém tem a menor vontade de fazer isso. Todo mundo faz coisas boas, coisas de sucesso, para que eu seja uma pessoa bem-sucedida e todos me enxerguem como uma pessoa de sucesso. Existe um filme, eu vi esses dias, chamado Guia da Família Perfeita, muito legal de assistir, porque justamente mostra esse contraste entre o que é postado numa mídia social, nas mídias sociais, e a vida real de algumas famílias. E as crises familiares que existem, e existem em todas as famílias, de formas diferentes, como eu disse, de tamanhos diferentes, elas aparecem ao longo do filme. Enquanto na mídia social é tudo muito perfeito, é tudo muito bonito. Não é assim que as coisas de fato acontecem. A Bíblia não esconde essa imperfeição, porque a primeira família desobedeceu a Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus. E eles fizeram entrar o pecado dentro da família. E no momento que eles fizeram isso, várias imperfeições acabaram acontecendo. Veja, dentro da primeira família tem um homicídio, né? Tem um irmão que matou o outro, lá na primeira família. Isso é muito triste, porque isso tudo foi consequência do pecado de Adão e de Eva. Gênesis 3, lá do 7 até o 24, relatam várias e várias consequências desse pecado. No versículo 7 mostra lá: e abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles passaram a sentir vergonha, eles não tinham vergonha, já estavam nus, já estavam sem vestimentas, mas isso era uma coisa natural para eles. E no momento que pecaram, passaram a sentir vergonha. O versículo 8 diz lá: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Isso foi um sentimento de culpa. Eles se sentiram culpados. Quando a gente erra, quando a gente desobedece, quando a gente faz algo que não era para ter sido para fazer, né, que não era algo que deveria ter sido feito, nós temos essa reação de tentar nos esconder. Quem nunca se assustou numa estrada ali com um policial mandando parar para pedir documento? O sentimento de culpa vem logo. Será que foi porque aquela curva lá eu fiz muito rápido? Eu ultrapassei naquele ponto que não era para ultrapassar? Eu estava com a velocidade muito acima do que eu deveria fazer? O sentimento de culpa vem logo quando a gente é abordado numa situação como essa. Versículos 13 a 15, disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és
entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre a ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A perversão da natureza, a natureza foi modificada como consequência do pecado do homem. Se Deus está dizendo aqui que pôs inimizade, é porque não havia inimizade. Creio que na criação, homem não tinha medo de alguns animais, os animais não tinham medo de homens. Era uma coisa perfeita, um ambiente perfeito que Deus criou, harmonioso. Deus não colocaria algo na natureza para ferir o homem, para ser predador do homem. Mas no momento que houve o pecado, a natureza ela foi modificada, ela foi pervertida como consequência desse pecado. Nos versículos 17 a 19 tem mais consequências aqui. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então Adão começou a ter dificuldades com a natureza. Era um jardim, era só pegar a fruta que quisesse e comer à vontade, a hora que quisesse, tudo pronto, tudo em condições ali de ser consumido, sem trabalho, sem fadiga, sem nada. Mas no momento que o pecado entrou, como consequência do suor, no suor do rosto comerás o teu pão. O homem agora precisa suar para ganhar o seu sustento. Consequência do pecado, dificuldade com a natureza. A outra consequência foi a morte, até que tornes a terra, versículo 19, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, Gênesis 3, versículo 19, tem esse registro. O homem voltou ao pó. Ou seja, a partir daquele momento, ele passou a ter a morte física. Do pó foi formado e ao pó passou a voltar. E no versículo 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem perdeu a oportunidade de ter vida eterna naquele momento. Com a queda do homem, ele teve a morte espiritual. Isso foi resolvido depois. Deus não deixou a coisa dessa forma. Graças a Deus. Mas o pecado trouxe toda essa catástrofe para o homem, para a terra, para a natureza. E essas consequências pesadas vieram também sobre a família que Deus instituiu. Não foi amaldiçoada a família por conta disso, mas a família passou a enfrentar essas dificuldades. No meio dessas dificuldades, para restaurar essa perdição eterna, Deus colocou o seu plano de salvação ali e providenciou uma solução. Em Atos 16, 31, diz lá: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Então, crendo no sacrifício de Cristo, é possível obter a vida eterna de volta, aquela que nós perdemos, porque por intermédio de um homem, todos também pecaram. Por Romanos 5,12, como eu li, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Deus deu um jeito, fez um plano, colocou em prática, em ação, um plano
de salvação, para que pudéssemos voltar a ter a vida eterna. Esses problemas todos, como eu disse, refletem nas nossas famílias. É muito normal é uma palavra forte, é muito comum, não deveria ser normal, não é normal, mas é muito comum que a gente veja pessoas tratando os de fora de casa com mais bondade, com mais disposição do que aqueles de dentro de casa. A gente tem uma predisposição a se irritar facilmente com as pessoas em casa, não tem? Brigar, gritar, reclamar, discutir, exigir os nossos direitos dentro de casa e muitas vezes na rua, no trabalho, na escola, com os colegas, com os amigos, a gente abre mão das nossas coisas por eles. Esse triste quadro, ele precisa ser repensado nas nossas vidas. E nós precisamos pensar em como agir com generosidade dentro da nossa própria casa. 1 Timóteo 5,8 diz lá: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Misericórdia! Se eu e você temos dado preferência aos de fora e eu não tenho cuidado dos de dentro da minha casa, do meu lar, eu sou pior do que um descrente. Essa palavra Paulo mandou lá em carta a Timóteo. E a gente precisa pensar nisso. O que eu estou fazendo? Na Bíblia, o exemplo de uma família cujo um dos membros foi vendido como escravo e fugiu da morte. E ele seria morto, mas os seus irmãos preferiram apenas vendê-lo como escravo. E depois a família, ele pôde salvar a família. Estamos falando de José. José, conhecido como José do Egito, a sua história está lá no livro de Gênesis. E é bem interessante perceber que José, filho de Jacó, já aos 17 anos, tem alguns sonhos, já tinha preferência do pai, apesar de não ser o mais velho, não ser o primogênito, que já causava ciúmes, já causava problemas entre os irmãos, e aí ele tem alguns sonhos e relata que, olha, eu sonhei que o meu feixe de trigo se erguia e o feixe de vocês se inclinava para mim. Como assim se inclinava? Sinal de humilhação, sinal de rebaixamento. Os irmãos não gostaram nada daquilo. E depois ele ainda sonha que o sol, a lua e várias estrelas, 11 estrelas, se inclinavam para ele. Olha, aquilo ali foi a gota d'água. Os seus irmãos pensaram, uma hora que estavam no campo, pensaram em matá-lo, e um dos irmãos disse, não vamos matá-lo, porque o sangue dele pode recair sobre nós. E aí resolveram vender para alguns ismaelitas, venderam seu irmão José como escravo. E como escravo ele foi parar na casa de Potifar, trabalhou na casa de Potifar, já falamos da sua mordomia aqui, como servo e chegou ao posto de mordomo, de administrador máximo da casa, até que a sua mulher, a mulher de Potifar, tentou se deitar com ele, ele não quis pecar contra Deus e contra o seu patrão, e foi parar na cadeia, e lá ficou muitos anos da sua vida. Só saiu da cadeia com 30 anos de idade, dos 17 aos 30 ele passou na cadeia. E José, ao longo da sua vida, deu vários exemplos de generosidade. Vamos estudar um pouquinho desse caso, dessa história, e entender o que a gente pode fazer, o que a gente pode pensar de generosidade na nossa família. Generosidade na família é o título da lição número 4, da revista Palavra e Vida, edição número 70. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente pelo site batistafluminense.org.br. Você pode entrar lá no site, baixar a revista e acompanhar os estudos. Essa revista tem por tema generosidade em tempo de escassez. Foi escrita pelo pastor
Mauro Estélio Sanches. E essa lição número 4, então, tem esse tema. Vamos pensar como generosidade na família ou mordomia na família. O primeiro tópico aqui fala que José era uma pessoa cheia de amor. É complicado a gente imaginar como alguém vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, passou vários anos, 13 anos da sua juventude, dos 17 aos 30, como escravo ou como preso, e chega num ponto em que ele tem oportunidade, ele é confrontado com seus irmãos, com sua família, e aí ele trata essa família, esses irmãos, os mesmos que iam matá-lo e resolveram apenas entre aspas, vendê-lo, e ele trata com generosidade. Lá em Gênesis 45, 1 e 2, fala assim: assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Houve uma grande fome, a gente conhece a história, depois de José preso, Faraó tem um sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, que comem as 7 vacas gordas, ele não sabia o que era, nem lembrava do sonho, e aí o copeiro real lembra que José estava preso lá, ele sabia interpretações, leva até Faraó e José, baseado, claro, no poder de Deus, pela vontade de Deus, interpreta o sonho e fala que haveriam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de escassez, 7 anos de fome. E era necessário, naqueles 7 anos de fartura, juntar alimento para que nos outros 7 anos o Egito pudesse sobreviver. E Faraó lembra do sonho, entende a interpretação e coloca José como administrador de todo o reino. E colocando como administrador, já depois desses 7 anos, ou seja, lá pelos 37, os seus irmãos vêm até o Egito comprar cereais, trigo, porque não havia mais onde eles estavam morando. E José reconhece eles, os seus irmãos não reconhecem. E aí monta ali um ardil para fazer eles voltarem, trazer o pai, trazer irmãos, e no final ele se revela a eles. Né? E José chorava, né? Diz aqui, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Ele já era um administrador, era um poderoso lá. José não está chorando de raiva, José não está chorando aqui de amargura, José não está chorando de felicidade porque agora iria se vingar, nada disso. José estava chorando de amor, que ele poderia agora retribuir o mal feito com um bem que aqueles irmãos não tinham ideia. É muito complicado a gente imaginar como isso pode acontecer. E me chama a atenção aqui, que fala no texto, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, ele trouxe em particular os seus irmãos à sua presença, ele buscou resolver os assuntos de sua família de forma particular, isso é bem interessante. O exemplo que José nos trouxe, a gente precisa pensar nisso. Nesse tempo de pandemia que a gente vive, as famílias têm tido uma oportunidade de conviver mais tempo no mesmo ambiente. A princípio isso pareceria uma coisa muito bacana, mas a gente tem visto que vários problemas têm se agravado nesses tempos de pandemia. Os divórcios aumentaram, os vícios aumentaram e a violência doméstica aumentou muito. Parece que as pessoas as pessoas não estão conseguindo se tolerar, não estão conseguindo estar na mesma casa de forma pacífica, de forma sabendo o ambiente, sabendo o limite de cada um e sabendo conviver umas com as outras.
A verdade é que na nossa casa, a gente sempre quer mais. A gente quer ter a razão, a gente quer ter o espaço, a gente quer ter a prioridade, a gente quer ter o silêncio, a gente quer ter tudo para nós. E esquece muitas vezes que outras pessoas convivem naquele ambiente, convivem naquele espaço e também tem necessidades, necessidade de estudar, necessidade de trabalhar, necessidade de se divertir. É complicado, é muito complicado esse tempo que vivemos, em que as pessoas não têm tido essa generosidade que José teve com seus irmãos. Por problemas provavelmente menores, não vou colocar como problema menor fome, falta de recursos, realmente são problemas difíceis, mas a gente precisa trazer a família a enfrentar todos os problemas familiares juntos. Junta, né? Família junta. Não é fácil, não é óbvio, não é uma coisa simples de se fazer, mas é uma coisa que precisa ser perseguida, é uma coisa que precisa ser buscada. E para isso é necessário que a gente busque perdoar. Perdoar sempre. Perdoar quando a gente acha que está certo e perdoar quando a gente, principalmente quando a gente se acha, né, errado. Eu estou errado, mas tudo bem, estou errado, tá bom, tudo bem. Mas aí ele me tratou mal, porque eu fiz, tá, mas eu perdoo. Né? Vamos buscar perdoar. Buscar resolver os problemas das nossas casas de uma forma generosa. Perdão não é uma coisa que se faz de forma simples. Perdão é uma coisa que tem que se fazer de forma generosa. Eu tenho que perdoar generosamente, com bastante vontade. Eu preciso promover a paz na minha casa. Eu preciso ser um agente de promoção da paz da minha casa. Eu não posso esperar as outras pessoas fazerem tudo o que eu quero para que haja paz na casa. Não vai rolar. Não é assim. Cada um precisa fazer a sua parte. Essas intrigas, essas confusões, esses divórcios, vícios, violências, são obras do mal. E nós temos que ter esse coração cheio de amor que José tinha, para que possamos perdoar todos os nossos todos os nossos parentes, todos os da nossa família. O segundo tópico, diz que José era uma pessoa realizada. José era uma pessoa realizada. Olha, de 17 a 30 anos de idade, passou por problemas. Teve preso, humilhado, esquecido na prisão. Ele foi esquecido por seus irmãos e perdeu sua juventude toda. 30 anos de idade, a pessoa já não tem o mesmo vigor, não tem o mesmo ritmo de quando tinha 20, 22, 25. Perdeu sua juventude toda. E ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa amarga, uma pessoa pessimista, uma pessoa com complexo de inferioridade, com depressão. E olha como a gente tem isso hoje na nossa sociedade. Né? Pessoas que vivem em casas confortáveis, que têm coisas boas, que têm até uma vida bem-sucedida e se sentem inferiores, se sentem menosprezadas, se sentem pequenas perante algumas coisas que a gente não consegue entender. E com 30 anos de idade, José, ele assume uma posição de prestígio no reino, no Egito. Gênesis 41, 44 diz lá, disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo sem tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra
do Egito. A ordem de Faraó foi que José daria todas as ordens de tudo que aconteceria no Egito. Faraó confiou todo o seu reino a ele, né? E a gente precisa entender que isso aí era uma grande coisa. José estava numa situação tipo governador, né? Um primeiro-ministro da vida, era o rei, mas o primeiro-ministro é que manda. E ali que ele venceu todas as circunstâncias, Deus deu a ele vitória. E ele não olhou os problemas pelos quais ele estava passando. Ele não amaldiçoou Deus, não foi para o caminho do pecado, não deu vazão a outras coisas. Cada situação que ele caía, ele tentava fazer o melhor possível. Dois relatos na história dele aparecem muito, como se diz, muito certeiros ali, muito evidentes. Quando ele caiu na casa de Potifar, que ele começou a trabalhar, ele chegou a ser o mordomo, o administrador, porque ele levava aquilo com seriedade, fazia da melhor maneira possível. E quando ele estava na prisão, ele virou o carcereiro mor. Mas um preso que era carcereiro, mas já estava lá mesmo, então era melhor trabalhar, né? E cuidar bem dos outros do que ficar largado lá, e ele buscava fazer da melhor maneira possível. Em todo tempo de crise, nós vamos enfrentar todos os tipos de dificuldades, dentro e fora da nossa família. A gente vai enfrentar dificuldades conjugais, enfermidades, desemprego, escassez, vícios, problemas os mais diversos possíveis. Mas a gente precisa aprender com José a confiar em Deus e estar sempre disposto a passar por cima desses problemas para que a gente restaure a paz nos nossos lares. Por piores que sejam as situações, o Senhor Jesus sempre caminha conosco. Lá em Mateus 28:20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi promessa de Jesus. E Ele está conosco, Ele caminha conosco o tempo todo. Não podemos esquecer disso. É muito importante. O terceiro tópico aqui fala que José era uma pessoa grata com sua própria família. Peraí, mas grata como? Como ele poderia ser grato? Né? É uma situação complicada, porque o que a família fez, não o pai e a mãe. O pai e a mãe foram enganados pelos filhos, pelos irmãos de José. Mas os irmãos o venderam como escravo. Como ele poderia ser grato? José entende que se aquilo não tivesse acontecido, ele não chegaria na posição que estava. E quando os seus irmãos foram lá comprar trigo, que ele os reconheceu, ele não teve vergonha da sua origem. Bom, o faraó sabia que ele era estrangeiro, sabia que ou não sabia, não sei, a Bíblia não conta, né? Mas ele não teve vergonha de dizer que ele tinha uma origem simples, que ele era estrangeiro, e sem nenhum constrangimento. Ele apresentou 5 dos seus irmãos ao faraó. Gênesis 47, 5 e 6 diz lá: então disse o faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. O faraó sabia da história. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Então o faraó está falando, não, deixa, eles vieram morar aqui, não tem problema não, ó. Pega aquela terra lá, aquela terra é boa, bota lá, pode botar lá. Deixe eles viverem lá, porque eles vieram a ti. Então, abriga, né? Dê abrigo, dê amparo,
faze o melhor para eles. José estava numa situação que ele podia, esses aqui só quiseram me prejudicar. E eu cheguei aqui porque Deus me abençoou, dar comida para eles, manda embora, não quero nem saber. Mas não foi isso, não. Ele acolheu seus irmãos, acolheu a sua família, acolheu seus pais e trouxe para morar no Egito, porque naquela época não estava tendo comida em lugar nenhum, né? E porque não tinha comida, não tinha pasto, não tinha alimento. Se ele não tivesse feito isso, a família morreria de fome e de pobreza, porque o gado morreria também, não havia pasto para o gado. E no Egito havia, porque havia pasto, havia alimento, porque José tinha interpretado o sonho do faraó e tinha preparado o Egito para aquele tempo de escassez. José nutria algum tipo de orgulho de sua família. Ele tinha gratidão a Deus, talvez, por ter usado seus irmãos através daquele ato tenebroso, horrível, terrível de vendê-lo como escravo, para Deus tinha usado seus irmãos para que ele chegasse na posição que estava. E quantas vezes a gente vê uma pessoa bem-sucedida que vem de uma origem humilde, às vezes uma família, uma esposa humilde, uma família humilde que se esforçou para que ele chegasse naquela posição, e a pessoa tem vergonha da família, não quer que a família apareça, né? Esconde isso. O pastor nos conta aqui uma história de uma menina que se formou e ela tirou foto e publicou a foto dela expondo seu diploma ao lado do pai, que era carroceiro, catador de material reciclado nas ruas, origem humilde. Mas ela só conseguiu chegar naquele ponto no estudo porque o pai se esforçou para bancar os seus estudos. E às vezes bancar é só dar a casa comida e não deixar trabalhar para poder estudar. E é algo que ela reconhecia com carinho. Família, ela é abençoada quando os seus membros entendem a sua história de vida e conseguem ter um coração generoso. Perceba a ação de Deus na trajetória de José. Pôde abençoar toda a sua família e todo o povo de Israel, porque se ele não tivesse acolhido, muito provavelmente seus irmãos morreriam de fome, ficariam pobres, teriam muitas dificuldades. Através de José, todo Israel pôde ser abençoado. José soube ter mordomia daquilo sobre o qual ele estava administrando. Ele pôde administrar com mordomia, ele pôde acolher a sua família com a anuência ali do faraó, com a concordância do faraó, e pôde salvar todo o povo de Israel que passava por um momento difícil ali, um momento que poderia acontecer uma extinção do povo, né? Sem gado, sem pasto, o gado morreria e a família morreria de fome e teria uma quebra ali econômica significativa. Mas ainda, né, o faraó fala, olha, ele pergunta nos versículos anteriores a esses que eu li aqui, 47, 5 e 6, nos anteriores, ele pergunta aos seus irmãos, aos irmãos de José, o que eles eram, né? São pastores. Ele fala, então, põe-nos por chefes do gado que me pertence, se eles são capazes. Você acha que eles têm condições de administrar? Bota lá, dá emprego para eles, dá uma renda a mais para que eles possam ter um sustento a mais. José pôde
abençoar a sua família, através da mordomia daquilo que estava sob o seu comando, sob o seu poder, vamos dizer assim. Não era dele, era do faraó, mas o faraó autorizou ele a fazer. O quarto tópico da revista fala aqui uma pessoa humilde, e aí a gente entra num ponto interessante, que a humildade e a generosidade caminham sempre juntas. A gente, quando fala humilde, uma pessoa humilde, talvez a primeira ideia que vem à cabeça é uma pessoa pobre, uma pessoa sem condições, uma pessoa sem status, uma pessoa sem meios para viver bem. De fato, pelo dicionário da língua portuguesa hoje, humilde também tem este significado. Humilde é significado de uma pessoa, de uma situação humilde, uma situação de pobreza ou de escassez de recursos. No entanto, a humildade que nós estamos falando aqui é da humildade virtude, aquela de não se vangloriar. Nem todo pobre é humilde e nem todo rico é soberbo, né? Seria o antônimo de humilde. Existem pessoas humilde e orgulhoso, né? Nem todo rico é orgulhoso. Existem pobres orgulhosos e ricos humildes. Humildade é uma virtude. Pode, no português, ser usado como uma condição de vida, mas na riqueza é muito comum, infelizmente, que muitas pessoas percam a humildade ao chegarem na riqueza. Mas José, no auge da sua riqueza, porque ele estava numa situação econômica muito boa, como governador, claro que ele tinha um salário, claro que ele tinha casa, empregados, enfim, comida, não tinha com o que se preocupar. E mesmo ali, ele reconhece que tudo aquilo havia acontecido pela ação soberana de Deus. No meio da riqueza, José permaneceu sendo humilde. Eu digo permaneceu porque ele não foi humilde naquele momento, não. Ele foi humilde a vida toda. Ele foi humilde quando foi vendido como escravo, que aceitou a sua situação de escravo, entendendo que Deus tinha um plano para resolver aquilo ali, e agiu e trabalhou da melhor maneira possível. Ele foi humilde quando caiu preso, porque tinha feito certo, não tinha deixado se levar pela esposa de Potifar. E tendo feito tudo certo, foi preso. Sabia que estava sendo injustiçado. E ele permaneceu humilde. Permaneceu humilde, aceitou trabalhar ali no cárcere e trabalhou da melhor maneira possível. Ele sabia que Deus estava agindo e ele sabia que havia a mão de Deus em tudo que estava acontecendo. Ele diz lá para os seus irmãos em Gênesis 50:20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha a visão de José sobre o todo que havia acontecido. Muitas vezes a gente passa por problemas, muitas vezes a gente passa por dificuldades e a gente não entende por que está sendo afligido com um problema em casa, com uma doença, com uma escassez de alguma coisa, com uma falta de dinheiro. A gente não sabe. Mas Deus, quando permite fazer, nós precisamos estar confiantes nele. A gente precisa estar tranquilo de que ele está permitindo aquilo ali para que algo aconteça. Ou aconteça nos nossos corações, que nós ganhemos experiências para outros momentos, outras situações, ou, enfim, alguma coisa ele está trabalhando, alguma coisa vai acontecer lá no final. E a gente precisa
entender que é necessário estar focado em Deus para que a gente não se perca no meio de uma provação, para que a gente não esqueça que vivemos na dependência de Deus e que Ele está no controle de tudo. É importante que a gente entenda isso, é importante que isso esteja no centro dos nossos pensamentos ali, para que a gente não deixe isso de lado. José agiu com generosidade sobre os seus, e aí todos os do Egito foram salvos. Primeiro porque ele agiu por conta do Egito. Olha, eu tenho certeza que quando ele interpretou o sonho, tenho certeza não, é muito forte, mas a gente pode ter lá uma convicção muito grande de que quando ele interpretou o sonho, ele não sabia que ele ia rever sua família, que sua família voltaria a ele. Ele sabia que Deus estava dando uma oportunidade a ele de administrar algo, de salvar um povo, uma terra, de sair do cárcere. Claro, quem não vai aproveitar uma oportunidade justa, boa, de sair do cárcere? Não tem por que não aproveitar. Ele pôde fazer algo e se destacou, claro, normal. Só que quando ele se deparou com sua família, com seus irmãos, aqueles que, repito, venderam como escravo, até pensaram em matá-lo, ele agiu com generosidade e com humildade. Ele não ele não o subjugou, ele não tripudiou os seus irmãos pelo que eles teriam feito. Ele chorou. O texto aqui de Gênesis foi o 47? Não. Foi o primeiro que eu li. Gênesis 45, 1 e 2. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto, com o coração transbordante de amor, que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Tão alto. Chorou de alegria, chorou de prazer em rever os seus irmãos. Os seus irmãos, vamos fazer a conta aqui, dos 17 aos 37, né? Porque aqui eram 7 anos, aos 30 ele foi levado à presença do faraó, diz que tinham 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de pobreza. Então a gente está aqui pelo menos aos 37 anos, 17 aos 37, então pelo menos 20 anos, ia falar 30, né? Pelo menos 20 anos aí que ele não via os seus irmãos. E ao rever os seus irmãos, ele ficou feliz. Será que a gente faria isso? Será que eu conseguiria ser injustiçado pela minha família e lá para frente, acontecendo uma situação dessa, será que eu ia chorar de felicidade e revê-los? Ou já ia, agora que eu vou aproveitar para me vingar. Agora eles me pagam. Agora não tem jeito. Vou fazer um jeito aí deles serem presos e pagarem pelo que fizeram. Né? Mas não foi dessa a postura que José assumiu. José assumiu uma postura generosa e humilde. E quando a gente faz isso, sendo generoso e humilde, a gente abençoa a todo o mundo a partir da nossa família. A gente abençoa nossos vizinhos, abençoa nossos colegas, nossos amigos. Começando pelo testemunho. Quando as pessoas olham o testemunho da nossa casa, da família de fato, vivendo bem, com os seus problemas, como todas as famílias, mas enfrentando, lidando de uma forma boa, de uma forma cordial, de uma forma correta, esses problemas, a gente abençoa todo mundo, de casa para fora, né? E isso é mordomia. Agir com generosidade e humildade como José agiu é também mordomia.
ele foi mordomo sobre o que ele estava administrando, mas ele foi mordomo também dos seus sentimentos. Mordomo do sentimento. Consegue entender isso? A pessoa, eu estou falando da família, mas imagina o seu colega de trabalho, o seu amigo da escola fazendo alguma coisa contra você. E você precisa ser mordomo de bons sentimentos. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Mas quando a gente consegue, quando a gente faz, né, isso reflete de forma extremamente positiva. A gente precisa exercer a generosidade e a humildade, a mordomia na nossa família, e principalmente com relação ao perdão. Perdão é a palavra mais forte que a gente pode falar aqui. Porque todos fazem coisas para nos ofender. E nós ofendemos os outros. E muitas vezes não nos damos conta do que fizemos, ou a pessoa que nos ofendeu também não se dá conta do que fez. Ou não fez por mal, mas ofendeu. Causou um problema, causou um impacto. E a gente precisa liberar o perdão, como se diz, né, da forma mais generosa possível. Precisamos agir com generosidade com relação ao perdão. Conclusão, a família é uma criação de Deus. Família não é apenas uma instituição social ou uma instituição moral colocada pela sociedade. A família foi instituída por Deus. Ela não é perfeita, ela tem seus defeitos. Tem defeitos não porque Deus criou assim, mas tem os defeitos porque o pecado entrou no mundo por uma família, pela primeira família, que passou a todas as outras. Na nossa família, nós aprendemos os valores morais e espirituais. E a gente tem que entender e aprender sobre irmandade, o que é ser irmãos, o que é ser irmãos uns dos outros. O que a gente aprende na família, a gente deve levar para a nossa vida, para a igreja, para o nosso ambiente. Agir com generosidade, coração puro. Sabe, como eu falei, é muito fácil a gente às vezes agir com generosidade com os de fora de casa, mas e os de dentro de casa? Eles precisam estar em primeiro lugar. Eles precisam estar sendo cuidados por nós da melhor maneira possível. Para pensar e agir, você estaria disposto a ajudar a corrigir as imperfeições da sua família, da minha família? Vou contar um segredo aqui. Tem que começar pelas minhas. Eu tenho que corrigir as minhas imperfeições primeiro. Eu tenho que agir com generosidade primeiro. Eu tenho que perdoar primeiro. Ah, mas eu perdoo e não sou perdoado. Tá, perdoa. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a implantar a paz na sua família. Eu preciso fazer isso na minha família. Como é difícil quando a gente está irritado. Como é difícil quando a gente está bravo. Agir com perdão, calma e serenidade. Né? A gente tem que aprender com as situações difíceis. As crises da nossa família precisam nos ensinar, não nos destruir. A gente tem que vigiar para que elas não nos destruam. A gente tem que estar atentos aos problemas. Eu imagino uma pessoa com um barco à vela, ali um velejador, se ele não souber aproveitar os ventos que vêm, ele fica à deriva, né? E se não souber manobrar direitinho, o barco pode até virar. Então a gente tem que aproveitar todas essas situações para aprender com elas e passar pelas crises da melhor maneira possível. E a nossa família tem que ser motivo de honra para a gente. Independente da sua origem, nós temos que nos sentir honrados. Porque se chegamos onde chegamos, é porque a nossa família, em algum ponto, nos apoiou. Em algum ponto, em algum momento, ela nos deu base, nos deu suporte para fazer aquilo que fizemos. Precisamos praticar atitudes humildes e generosas com nossa família. Praticar a mordomia do perdão. Essa é uma palavra importante
e muito necessária quando falamos das nossas próprias famílias. Que Deus nos ajude a cada dia a perdoar os de casa, perdoar os da nossa família e estar sempre atento à necessidade de agir com generosidade no nosso ambiente familiar.